Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui na RZK recebendo todos vocês nesse papo, nesse webinar, nesse masterclass, onde nós vamos conversar sobre Digital Out of Home, sobre mídia programática no Digital Out of Home e sobre a visão que nós da RZK temos sobre esse negócio. Eu vou apresentar para vocês, bom, primeiramente a mim, eu sou o Paulo Queiroz, todo mundo me conhece na propaganda por Paulão. É uma honra ter tido essa oportunidade, depois de 40 anos, fundar junto com o Eduardo e o José Ricardo essa empresa. Eu tenho o maior orgulho de trabalhar aqui com essas pessoas. Aqui ao meu lado está o Eduardo Mantegaça, que é o CEO da empresa. Ele é um dos caras que logo no início foi entusiasta de criar uma empresa de dados, uma empresa que fala sobre mídia programática, que fala sobre entender o tráfego das pessoas nas ruas. Eduardo, boa tarde, obrigado. Obrigado. Aqui na minha frente, a mais nova aquisição da equipe da RZK, a Cláudia de Armas. A Cláudia é cubana, tem uma biografia encantadora, é formada por ciência da industrial, por engenharia industrial, né, Cláudia? Em Cuba, e veio para o Brasil estudar e trabalhar na USP em ciência de dados, onde atualmente ela está fazendo, é uma doutoranda de ciência de dados, ciência da computação. Aqui na minha frente, uma autoridade do Digital Out of Home, o Yuri Berezovoy, família russa, mas carioca, da Gema. O Yuri tem mais de 20 anos de experiência em Digital Out of Home, um dos pioneiros do assunto aqui no Brasil. Sorte nossa poder contar com o Yuri, que foi diretor da Broadsign, representante de vendas da Quivid aqui no Brasil, então foi muito bom a gente poder ter a experiência do Yuri conosco. Aqui do meu lado, o São Paulino mais feliz do Brasil nesse momento, André Almeida. Além de saber tudo de futebol, é um profissional de vendas conhecidíssimo no mercado, conheço há mais de 20 anos. O André teve a oportunidade de trabalhar há anos na Editora Abril, que é uma escola maravilhosa para todos nós. Mas trabalhou em televisão, trabalhou em cinema, trabalhou no digital, né? Então, essa turma aqui hoje vai começar a falar para vocês sobre como a RZK entende, né, qual é a nossa visão de mundo do Digital Out of Home programático e do Digital Out of Home como um todo. O primeiro a perguntar, né, eu vou conduzir essas perguntas com calma, é para o Eduardo Mantegaça, que é o pai, né? Ele me chama de pai, mas ele é o pai da empresa. Eduardo, diante de tantas mudanças, né, que esse mundo digital trouxe, de tantas tendências, como é que foi essa história de você decidir fundar uma empresa de mídia e de mídia programática digital home no Brasil? Bom, eu sou um financista por formação, o que mostra que estar aqui foi uma oportunidade que a gente enxergou no mercado. Eu, junto com o Grupo Resec, tínhamos feito um investimento através do Family Office que eu administro na área de concessões. Alguns terminais urbanos de São Paulo tinham sido concessionados. E quando eu estudei aquele negócio, eu entendi que o grande ativo que existia ali era o fluxo de pessoas, né? Milhões de pessoas passando diariamente no transporte público de São Paulo. E assim como funciona na internet, onde a primeira parte do funil de conversão de qualquer coisa são as visitas, se você tem aquele fluxo de pessoas, cabe você encontrar formas de monetizar aquilo. Um fluxo de pessoas sem ser transformado em dados não serve para nada quando você pensa em negócios, né? Então, a primeira ideia que a gente resolveu pôr em prática ou estudar era qual o potencial de monetização desse negócio em mídia, né? Como eu disse, sou um financista, não entendo nada de mídia. Naquele momento a gente contratou o Paulo Queiroz para fazer um projeto de consultoria para a gente, que na prática era: Paulo, temos esses ativos, temos esse fluxo de pessoas. Se você tivesse toda a liberdade do mundo para montar uma empresa de mídia, para explorar o valor dessas pessoas positivamente, o que você faria? E aí, ao longo dos próximos meses, o Paulo foi estudar o que estava fazendo de mais moderno na mídia de transporte, na mídia outdoor no mundo, voltou, apresentou para a gente, fazia muito sentido com essa ideia inicial que eu tinha de monetizar as pessoas, o fluxo de pessoas, não só
ali onde elas estavam naquele momento, mas entender a jornada delas, entender como funcionava o comportamento delas. E aí a gente resolveu fundar a RZK Digital. Uma curiosidade é que RZK Digital era o nome que a gente dava para o projeto antes da empresa realmente ter um nome, mas a gente ficou tão acostumado e gostou tanto do período que a gente passou de consultoria que a empresa acabou realmente virando RZK Digital. Sim, e foi legal também contar essa característica que, de fato, eu me lembro da frase do Eduardo, que me entusiasmou muito, que ele disse o seguinte: imagine que você tivesse recursos infinitos, qual seria a melhor empresa de Digital Out of Home que você montaria hoje no Brasil? E foi nessa andança de conhecer pessoas, de aprendizados, eu também tive que contratar consultores para me ajudar, que surgiu a ideia de eu contratar a BroadSign, que é um dos nossos primeiros parceiros de tecnologia. A BroadSign está muito avançada, eu diria que a mais avançada empresa de CMS do mundo, dando apoio total como SSP, e acho até que em alguns países também como DSP, o Yuri vai poder explicar isso. E a BroadSign me indicou o Yuri Berezovoy, falou, olha, conhecemos o Yuri, ele já trabalhou conosco, então agora vou passar a palavra para o Yuri, ele me pediu para fazer perguntas uma a uma a ele, então eu vou aqui fazer rapidamente a primeira. Yuri, gostaria que você explicasse um pouco para a gente, né, qual é realmente a diferença aí entre mídia programática na internet, como a gente conhece hoje, e a mídia programática no Digital Out of Home. Fale dos fundamentos, quais são as principais diferenças? Perfeito, um prazer aqui estar com todos vocês, estar novamente podendo compartilhar um pouco aqui dos nossos conhecimentos, nossa experiência, que é bastante única nesse mercado, e começar aqui um pouco do básico mesmo, né? Então, antes de explicar as diferenças, eu vou falar um pouco sobre o que se trata a programática no Digital Out of Home, nesse contexto da mídia exterior. Então, basicamente, a programática em DOH, ou Digital Out of Home, é uma abordagem de publicidade que combina as vantagens da mídia programática com os benefícios de contexto e localização do mundo físico, que são as características principais da mídia exterior. Então, é uma forma de mesclar a agilidade das campanhas online com o mundo físico. Então, a programática DOH, ela se refere à automação e otimização do processo de compra, veiculação e gerenciamento de anúncios em telas digitais localizadas em espaços públicos, como os terminais de transporte urbano e shoppings da RZK, aeroportos e outros locais de grande circulação. Então, nesse contexto, a programática no DOH, ela permite que anunciantes digitais direcionem seus anúncios nesses locais, utilizando dados em tempo real para otimizar a veiculação e segmentação de campanhas e criativos. Essa automação do DOH traz agilidade e flexibilidade, permite ajustes, por exemplo, dos criativos em tempo real com base em informações como audiência ou mesmo a partir de fontes externas de dados. Os exibidores, como a RZK, são os publishers, que disponibilizam o inventário. E no lado dos compradores, estão agências e anunciantes acessando esses inventários via plataformas. Através dessas plataformas programáticas, como as Demand Side Platforms, DSPs, ou Ad Exchanges, os anunciantes podem acessar inventários de telas digitais, definir estratégia de segmentação, definir orçamentos e realizar leilões em tempo real ou compras garantidas para aquisição de espaços publicitários na mídia exterior. Então, essas plataformas, elas têm o benefício de agregar inventário de diversas redes, o que facilita a compra e a gestão de campanhas em larga escala, e também, algumas vezes, oferecem serviços adicionais de dados para apoiar no planejamento. Ou seja, acessar o DOH através dessas plataformas programáticas contribui para uma veiculação mais relevante e direcionada, ajuda a aumentar a eficácia das campanhas de DOH com menor esforço, à luz de como se realizam campanhas de larga escala no mundo digital. Então, para aqueles que, já agora entrando na questão do Paulão, para aqueles que já estão habituados com a mídia programática online, há diferenças substanciais entre a programática display e vídeo, por exemplo, com a programática do DOH. Em primeiro, atuam em ambientes diferentes. A distinção principal entre a programática DOH e a programática online é justamente o ambiente em que elas operam. Anúncios de DOH são exibidos em espaços públicos, desde terminais de ônibus, shoppings, salões de beleza, elevadores, de forma que alcançam um público muito grande e amplo
durante suas atividades diárias fora de casa. Já a publicidade programática online é direcionada a usuários individuais enquanto navegam na internet e seus dispositivos pessoais. Outra diferença é a forma de medir a audiência, a medição de audiência. A programática online ainda depende de cookies e dados do usuário para rastrear e segmentar os usuários individuais com base no seu comportamento de navegação. Então, isso permite aos anunciantes entregarem anúncios personalizados a usuários específicos e depois medir os cliques e até mesmo conversões individuais. Por outro lado, uma exibição da programática DOH impacta múltiplos usuários simultaneamente, ou mesmo nenhum em determinados momentos. Sendo assim, não é possível contar diretamente cliques ou conversões individuais no DOH. Então, como tipicamente há diversas pessoas em frente a cada tela, você tem essa diferença fundamental que é o multiplicador de impactos. Essa característica existe no DOH e também na TV conectada, mas é atípico dos outros meios online, onde cada exibição corresponde a um usuário individual. A diferença no formato dos anúncios e criativos, né? Então, a publicidade programática online oferece uma variedade de formatos de anúncios, incluindo display, vídeo, native ads. Esses formatos são projetados para o espaço digital e contam com opções de interatividade, como cliques associados à experiência de um usuário único. No caso da programática DOH, como a tela tipicamente não é touch e há múltiplos impactos simultâneos, os objetivos se dão de uma outra forma, alavancando informações sobre localização geográfica e contexto, por exemplo. No caso da interatividade, também é possível no DOH, mas requer maior criatividade. As telas geralmente são usadas para ser o convite, o push para o uso do celular, onde a interatividade pode ser realizada. Seja com uma ativação via QR Code, cupom ou visita a um site ou mídia social. Os criativos no DOH, à semelhança do online, podem ser imagens estáticas, vídeo ou HTML com playback condicional. Há diferenças também no inventário e modelo de transação, e aqui é onde uma parte que talvez é pouco ainda compreendida e que merece realmente uma explicação, que a publicidade programática online opera em um ambiente de leilão em tempo real, que é o conhecido RTB, Real Time Bidding, e ele permite que os anunciantes entrem em competição pela exibição de anúncios individuais. A moeda básica são os impressions, que no DOH, pelas suas diferenças, sobretudo pela necessidade do multiplicador, a gente traduziu para impactos. Então a gente comumente chama impressions de impactos. Então, a fim de ser transacionado junto com o programático online, o DOH precisou se adaptar a esse modelo de leilão em tempo real. No entanto, como ainda há enormes desafios no mundo físico para realmente operar nos leilões com métricas em tempo real, como a instalação de sensores, desenvolvimento de sistemas para comparar essas medições com o que é exibido nas telas, o DOH começou mais com o processo de automação e operando nos modelos programáticos mais simples dentro dos mercados privados, com programático garantido ou preferido, ao invés de leilão. Ainda uma minoria das redes DOH que estão operando no programático, a maioria ainda segue uma abordagem mais tradicional para gerenciamento de inventário e preços, e dentro desses que operam no DOH programático, é uma fatia ainda menor aqueles que disponibilizam seus inventários em leilões programáticos. Yuri, com licença. Perfeito. Eu quero pedir uma parte aqui para te dizer que a sua fala é extremamente didática, já está fazendo aumentar aqui a nossa audiência. Nesse momento estão com 62 pessoas conectadas, eu agradeço. E também queria aproveitar essa interrupção, Yuri, para você contar um pouco no que a RZK contribui para essa evolução do Digital Out of Home no Brasil. Quais medidas nós tomamos juntos para construir a operação da nossa mídia programática? Afinal de contas, levando em consideração essa questão do multiplicador, não é? Estamos aqui em 5, 1, 2, 3, 4, 5, em frente a essa tela, nesse momento o multiplier seria de 5, não é? Como que a gente mede tudo isso? Conta um pouco para a audiência como funciona essa captura de dados. Perfeito. Digamos assim, eu acho que a contribuição que a RZK trouxe foi exatamente no sentido de buscar o que tem do estado da arte lá fora, o que tem de mais recente. Então, isso envolveu uma pesquisa em diversos padrões, seja da mídia exterior, que é o World Out of Home Organization, seja da mídia exterior digital, que é o DPAA lá de fora, seja os padrões nacionais associados à Associação Brasileira de Anunciantes, Associação Brasileira de Out of Home.
Enfim, e o que nós entendemos é que muito desses padrões ainda estavam distantes do que seriam os padrões de métricas do online. Então, partimos então para investigar o que seriam as métricas, por exemplo, do mundo online em cima do IAB. E aí encontramos diversas outras coisas que não eram faladas aqui dentro das métricas da nossa mídia exterior. Então descobrimos visualizações completas, audiência única, enfim, visitas, que o Edu estava falando, que seria uma base. Então, nós passamos a entender que, para além dos impactos, além dos impressions, havia uma diversidade de outras moedas de audiência que podem ser transacionadas, que são compatíveis com o nosso meio, mas que a gente tinha que, de alguma forma, materializar essa visão, vamos dizer, dos sócios da empresa em realidade. Então, começou, a primeira base principal foi, essencialmente, o que o Paulão comentou no início, que foi o CMS. Então, a gente começou com o CMS da BroadSign, que é, digamos assim, o primeiro passo, né, nessa jornada que a gente teve. O BroadSign, ele tem a seguinte vantagem: por ser um produto comercialmente disponível, ou seja, não é um produto que a RZK desenvolveu internamente, ela tem, os seus sistemas são auditados, então isso garante, por exemplo, que os números que vêm dessa plataforma não são números de qualquer maneira que a gente possa alterar, adulterar, e além disso, ela já tem toda um fluxo de trabalho que é compatível com os SSPs. Então, o seu fluxo de trabalho, vamos dizer, já antecipa o que são as demandas na mídia programática. Então, isso, obviamente, facilitou muito. A partir daí, nós fizemos conexões com SSPs. Qual foi o motivo dessas conexões com SSPs? As SSPs estão conectadas com as DSPs e isso permite que o nosso inventário se torne disponível para as maiores plataformas programáticas. Ou seja, qual era o nosso objetivo? Que o comprador online, o anunciante digital, o anunciante online, pudesse encontrar o inventário da RZK dentro da sua plataforma de preferência. Então, esses SSPs que nos conectamos, eles abriram portas para as ferramentas mais tipicamente utilizadas no mercado, como, por exemplo, o DV360, Xandr, Magnite, Hivestack, a própria BroadSign tem o seu DSP. Então, essa foi a segunda etapa. A etapa mais complexa, que aí eu entro um pouco até na área da Cláudia, que ela vai comentar, depois foi realmente a questão dos sensores, né? Porque uma das grandes diferenças entre o mundo online, o programático online e o físico, é justamente a parte da medição. Você fazer uma medição no mundo online é teoricamente simples, apesar de que muitas dessas medições ocorrem dentro de algoritmos e máquinas de empresas proprietárias. No nosso caso, as medições são feitas no mundo físico, então elas dependem de sensores. Então, o que a gente começou a fazer? Começamos a buscar diversos tipos de sensores que pudessem complementarmente eles todos juntos nos darem essas moedas de audiência que a gente estava buscando. A gente partiu de dados censitários, dados públicos, dados de pesquisas, e isso foi servindo, vamos dizer assim, como um lastro, uma calibragem para esses nossos dados. De maneira equivalente à filosofia que a gente tinha feito com a BroadSign, a gente procurou fornecedores de mercado. Então, por exemplo, escolhemos na parte de contagem de pessoas, contagem de fluxo, contagem de impactos, a francesa Kivide, que é uma empresa de visão computacional. Então, ela basicamente faz medições, contagem de pessoas usando sistema de visão computacional. São sistemas completamente anônimos, eles não fazem uma gravação de nenhum tipo de pessoa, eles simplesmente contam os números. E começamos a partir daí. Depois a gente começou a ver que existem outros dados que nós também precisávamos. Então, por exemplo, nós sabemos quanto temos de visitas. Mas, por exemplo, quantos são os usuários únicos? Quando a gente tem um usuário único, a gente consegue alavancar, por exemplo, dados como alcance e frequência. Mas como é que a gente mede os usuários únicos? Então, daí veio a ideia de trazer os sensores de contagem de celulares. Então, iniciamos aqui com uma empresa que era uma startup nacional, a Everywhere Analytics, recentemente foi adquirida por uma outra empresa nacional, a 4UC. Atualmente temos uma segunda empresa que é padrão internacional, a All Unite. Basicamente, elas fazem tecnologia para medição de contagem de celulares, né? Então, o que a gente concluiu com essas etapas, né? Quando a gente começou a ver, olha, agora eu tenho o BroadSign que tem uma inserção,
eu tenho o KeyVid que me dá visitas, eu tenho esse que eu tenho usuários únicos. Como que eu misturo isso tudo para fazer com que isso saia para os canais programáticos, saia para os nossos clientes? E daí que a gente começou esse trabalho na área de dados, começando a juntar isso num data lake, onde esses dados são armazenados de uma maneira conforme eles chegam de sua fonte. Então, por exemplo, aí a gente entra talvez numa segunda diferença. Vamos deixar isso para a Cláudia? Vamos deixar isso para a Cláudia, exatamente, perfeito. Eu queria, antes de passar a palavra para a Cláudia, fazer um wrap-up aqui de dizer o seguinte, aproveitando que nós estamos na frente dessa tela. Hoje a RZK tem 716 telas dessa que estão aqui ao meu lado, ligadas. Algumas delas, claro, ainda estão em instalação. Nós estamos em São Paulo, com 662 e 50 e tantas telas no Recife. No Recife praticamente dominamos o transporte urbano lá. Essas telas todas têm audiência em tempo real, isso é muito importante, que é o que o Yuri estava aqui nos transmitindo. E elas têm muita robustez estatística, que é o que a Cláudia agora vai contar um pouco para a gente. Então, Cláudia, quando você, trabalhando lá como pesquisadora, analista, desenvolvendo modelos para bancos, para e-commerce, que você me contou, na USP, e te chamaram para uma empresa de mídia, você viu o desafio da RZK, o que você achou e como tem sido essa sua breve jornada aqui com a gente? Sim, bom, como você comentou, eu entrei em fevereiro desse ano na empresa e sim, do início foi um desafio grande. Eu topei porque realmente eu, mesmo sendo da área de engenharia e de dados, eu não tinha muito conhecimento da área de mídia e aí eu precisei, assim, antes de fazer uma estruturação da área de dados aqui dentro da empresa, eu precisei estudar as métricas de mídia. Aí, eu fiquei bem motivada com tudo que já a RZK tinha e comecei a tentar melhorar e estruturar a área. Assim, minha base foi que a empresa já tinha um data lake criado, ele sempre foi mais que um data lake, ele foi um compilador de dados. E para eu começar, primeiramente, eu precisei de uma equipe qualificada de ciência de dados, que hoje é o motor da área, e também uma infraestrutura tecnológica robusta que garantisse velocidade e escalabilidade também da área. A parte dos sensores que o Yuri comentou, fazer toda essa ligação para a coleta, a limpeza, a transformação de dados, garantindo sempre a privacidade e a segurança dos dados aqui dentro da nossa empresa. Também tivemos que fazer uma implementação de modelos, né, para suprir as diferentes áreas da empresa, que foi sempre uma coisa boa que eu achei, porque mesmo ela sendo enxuta, a gente conseguia agilidade para melhorar os processos, para colocar, assim, já usar ferramentas bem rápido. Então, isso foi uma coisa interessante e também, como a empresa é data-driven, ele tem uma cultura de dados muito forte. Então, eu desenvolvo uma ferramenta e a equipe comercial não para de usar. A equipe do que a gente faz um relatório automatizado para eles e eles não param de usar. Então, é uma coisa interessante, a empresa abraça assim, qualquer projeto que a gente entrega, porque tem essa cultura de dados muito forte. Então, essa foi a primeira parte da estruturação de dados. Então, sobre estudos e pesquisas, que seria o segundo tópico, para apoiar a mídia programática e a venda direta, assim, a área de dados, ela não é suficiente com uma fonte de dados, que o Yuri falou, a gente tem diferentes fontes de dados para fazer esse cruzamento e garantir uma robustez estatística que seja confiável, tanto para nós, para a gente repassar isso para o cliente final. Então, esses estudos e pesquisas, a gente conseguiu entrar a fundo nas métricas, entendendo qual que era a audiência, quanto era o tempo de espera, como a gente calculava os impactos, como a gente conseguia transformar aquelas métricas em moedas de audiência para conseguir comparar com outras mídias e tanto para a equipe comercial quanto para a área de dados entender o benefício, né, de fazer publicidade conosco. Então, como resultado disso, a gente criou um simulador
que é um simulador que tem todas essas métricas embutidas e a gente consegue fazer um planejamento, uma prospecção da campanha, do que pode acontecer naquele período e finalmente a gente entrega para o cliente o resultado final medidos dos nossos sensores de First Party Data e também a gente sempre calibra aqueles sensores com fontes de terceiros que a gente obtém dados da fonte, né, CPTrans, do metrô, dos nossos concedentes. A gente sempre está calibrando os nossos sensores assim, somos muito preocupados com os nossos dados, com a confiança que a gente transmite. E para apoio para a área programática, o simulador não apenas vende por inserções, a gente criou uma segunda versão do simulador para fazer vendas por CPM. Então, ele é completamente escalável para novos modelos de vendas, de negócios. Então, esse assim, é o nosso maior apoio à área de programática. Muito bom. Como profissional de mídia, que eu sou dos antigos, mas dos modernos também, eu queria dizer que esse trabalho conjunto, primeiramente e de uma forma pioneira pelo Yuri, e a Cíntia, que não está aqui, que é a nossa pessoa de tecnologia, nossa gerente de tecnologia e projetos, foi um trabalho de estruturação, um trabalho estruturante, de setar cada sensor em dezenas de estações de terminais de ônibus em São Paulo e no Recife. O Yuri fez um trabalho meticuloso, o Yuri e a equipe da Cíntia, de calcular a latitude e longitude da distância entre as telas e poder medir a audiência naquele fluxo, não é? E agora eu vou inverter, fazer uma bagunça aqui do que eu tinha combinado. Vou voltar um pouquinho para o Eduardo, depois para o Yuri, para comentar o seguinte. Eduardo, quando a gente começou, qual era a sua perspectiva da participação da venda programática? Quanto tempo ia demorar para isso engatar? Porque eu me lembro que a gente não tinha uma grande expectativa. O que eu posso dizer é que a gente inclusive já ouviu isso de outras pessoas. Depois de ouvirem o Yuri falar, depois de ver a Cláudia falar, a primeira pergunta que vem na cabeça das pessoas é: precisa de tudo isso? Né? E a grande verdade é que talvez não precisasse, talvez hoje não precise, mas vai precisar. Então, eu acho que quando a gente construiu essa empresa, nossos contratos de mídia requerem um investimento muito alto de CAPEX. Então, são contratos longos. Então, se você vê o que está crescendo a mídia programática dentro do Digital Out of Home ano após ano, daqui 5, 10 anos, a grande maioria das nossas transações vão ser feitas, não só nossas, como do mercado todo, vão ser feitas via mídia programática. Então, na verdade, o que a gente fez foi se preparar para o futuro. O que aconteceu na prática foi que esse futuro chegou antes do que a gente esperava. No ano passado, a gente abriu vendas de mídia programática, se não me engano, em novembro, e a gente fechou o ano com 5% das nossas vendas sendo feitas via mídia programática. Esse ano, nossa expectativa é que 20% das nossas receitas já sejam geradas via mídia 100% programática. Não estou considerando as mídias automatizadas, só estou falando de compra de mídia realmente programática. Isso é legal, porque eu achava que, eu dizia para o Eduardo, não, sei lá, acho que daqui a uns 5 anos a gente vai ter uns 5% da nossa mídia sendo vendida de forma programática, porque eu apostava muito na automatizada e não imaginava que haveria. O que houve foi de fato que diversas SSPs vieram para o Brasil, todas conhecem o Yuri, né? O Google lançou um importante suporte do DV360 via Magnite, via outras tantas para a mídia programática. E agora, Yuri, no dia a dia, não é? Quem tem comprado, se é que você pode falar, não sei se tem quebra de sigilo, fale dos setores, né, para a gente não quebrar o sigilo de anunciante nenhum. Quais são os principais setores compradores de outdoor programático aqui conosco e, com certeza, na nossa concorrência, que tem uma ótima oferta também, muito embora, eu lógico vou puxar a sardinha para minha brasa, não me consta que as outras empresas meçam audiência em tempo real em todas as suas telas. Sim, medem, mas usam outros processos que não vêm aqui ao caso. A gente acredita e apostou na medição de audiência em tempo real para chegar ao real-time bidding. Como está sendo esse seu dia a dia de operações comerciais programáticas?
Perfeito. Eu deixo, de repente, talvez os exemplos de cliente para o André comentar na sequência, mas, vamos dizer, esse tem sido, vamos dizer, trabalhar na RZK nesse sentido tem sido uma sensação de trabalhar realmente com inovação, porque o que a gente foi descobrindo, na verdade, sim, apesar de eu estar há 20 anos trabalhando com DOH, trabalhar com inovação, ser engenheiro de computação, esse mercado de programática é novo para todos nós, ele realmente nasceu a partir de 2018, com a inclusão do multiplicador de impacto dos protocolos de DAB, não existia nada disso. Então, assim, qualquer pessoa que disser que é muito experiente sobre isso, que não está descobrindo, realmente está contando história. Então, o nosso dia a dia tem sido, essencialmente, vamos dizer, de aprendizado mesmo, de como é que fazer para subir os nossos inventários, como fazer para subir nossas audiências, o trabalho junto, tanto com o comercial, o que eles estão sentindo do lado de lá para trazer para a gente de feedback, de novos produtos de dados que podem ser oferecidos, de trabalhar com a Cláudia sobre o que ela tem extraído também dos nossos dados, que observações ela tem, como ela tem conseguido mesclar essas coisas. E o que a gente, então, nessa interface, o que a gente descobre, na verdade, foi o seguinte, que, por um lado, a gente tocou em algo que você pode considerar como se fosse possivelmente um padrão ouro, um padrão atemporal para o DOH, né? Porque, originalmente, o mercado ele começou com pesquisas simples, então o Out of Home sempre foi um mercado que teve muito alcance, muito impacto, muita relevância, mas, por outro lado, ele tinha um market share muito pequeno, né? Então, à medida que a gente foi acrescentando métricas, que o mercado globalmente foi acrescentando métricas, esse mercado foi dando passos e ganhando cada vez mais mercado, e nisso a programática foi se destacando, porque a programática basicamente é o Digital Out of Home com a utilização de dados. Então, o que a gente concluiu foi que essa abordagem que o Paulão destacou aqui, que acho que deve ser bem frisada, é que a RZK utilizou dois pontos aqui que são fundamentais. O primeiro, nós utilizamos múltiplos sensores e múltiplas métricas. E o outro, que nós instalamos isso em 100% da rede. Então, quando a gente fala do programático, a gente essencialmente está falando de transações em real time. Então, hoje, basicamente, a grande maioria do mercado, como a gente estava dizendo, o DOH sequer entrou no programático. Os que entraram, ainda muitos se utilizam de dados de pesquisa. Agora, recentemente, as empresas de telecom, empresas de mobile, têm oferecido pacotes de dados, que ainda são dados com algumas limitações, questões de privacidade. Então, a RZK, quando resolveu dar esse passo, vamos dizer, um pouco à frente, né, e fazer essa aposta meio que às cegas, né? Você vê, né, até pergunta para o próprio Edu, né? Poxa, se embarcou nisso, como assim, entendeu? Então, isso realmente foi fantástico, porque foi uma aposta que eu desconheço, tem acontecido em outras empresas do mundo, mas 100% da rede equipada com sensores, não é um tipo de sensor só, são múltiplos sensores, então isso é único. Então, isso, o que nos capacita? Por que eu falo que isso pode chegar a ser um padrão ouro, a um padrão universal? Porque isso permite efetivamente que a rede entregue, não só transacione nos leilões em real-time programáticos, mas transacione com métricas efetivamente em tempo real. E essas métricas, elas vão além do que a gente falou dos impressions, dos impactos, mas ela é o que a RZK tinha batizado anteriormente do seu conjunto de full metrics, que ele é um conjunto de métricas que nos colocam o DOH comparável com outros tipos, né, outras mídias no canal do Omnichannel. Então, nesse contexto, assim, o nosso trabalho de OPEC tem sido de ver as diferenças entre esses diferentes SSPs e DSPs. Então, a gente vê no mercado entrando DSPs especializados no DOH. Esses DSPs especializados têm alguns recursos, algumas integrações que são às vezes mais fáceis para a gente trabalhar no dia a dia. Por outro lado, você tem gigantes do mundo programático, por exemplo, o DV360, que basicamente é o líder incontestável entrando, então, que tem as suas características peculiares. Então, o que a gente viu que é um aprendizado, não só para nós, mas para todo mundo. Então, de certa forma, tem sido esse espírito de inovação, por um lado, espírito de startup, ao outro lado, né, trabalhar aí com todo mundo de ponta no mercado, aprendendo muito bem. Estamos aqui há 35 minutos conversando, eu não tive a oportunidade de passar a palavra para o André, mas antes de passar, eu queria dizer que
Bom, como profissional de mídia antiga, eu me apaixono pelas questões técnicas e eu fiquei imaginando, nossa, nós vamos ter audiência em tempo real, nossa, nós vamos ter cobertura, nossa, nós vamos ter um negócio que eu vou chamar de Full Metrics, vai ter volume de GRP, nós vamos vender mídia em tempo real através do Google, isso vai ser incrível, eu fiquei apaixonado por isso. Na minha primeira conversa com o André, ele virou para mim e falou, Paulo, mas que conversa complicada, meu Deus do céu. Ele fez a pergunta que o Edu acabou de fazer. Precisa de tudo isso? E eu falei, olha, fiquei com uma vergonha. Eu falei, não precisa, mas a gente precisa empurrar o mercado adiante, não é? E por que não precisa, gente? Não precisa porque o mercado de outdoor é extremamente exuberante, vem crescendo bastante, mas nós observamos lá fora e observamos aqui no Brasil que o crescimento mais acelerado será através da programática. É por isso que todas as empresas estão falando desse assunto. Então, finalmente, André, eu vou poder perguntar a você, meu caro, como você, que é um sujeito que já trabalhou em TV, em revista, em shopping, em outdoor, em cinema, vê essa questão de ir para a rua, vender algo tão novo quanto a mídia programática no Out of Home? Boa tarde, eu imagino que a audiência deve estar, né, super feliz, né, em aprender com a gente aqui, com o Yuri, com o Cláudio, com todos. Em primeiro lugar, você não é antigo, você é jovem há mais tempo. Tá? Obrigado. Então, trabalhar com o Paulão é um prazer, e com todo o time, obviamente, mas pelo que a gente pôde ouvir dessa explicação maravilhosa até então, eu chego à conclusão, Paulo e todos, que não dá para a gente entender um novo mundo somente com o mapa antigo. Né? A gente precisa realmente ter mais alternativas para ofertar para o mercado, e quando a gente foi ouvir, a gente teve o cuidado. Eu acho que para a gente se lançar como empresa, uma das coisas que me fez aceitar o desafio de vir para a RZK foi entender que a empresa, antes de ser concebida, ela foi ouvir o que o mercado tinha para trazer, né? Ou escutar o que o mercado tem, porque diferentemente da oferta que você vai levar, ela pode não servir para o mercado. Então, ao entender que métricas eram um fator fundamental para o mercado, e a gente entrega essas métricas num nível de excelência que eu desconheço, né? A gente atende, para vocês terem uma ideia, campanhas do governo nacional, federal e municipal, e onde eles são super criteriosos com relatórios, e a gente tem relatórios incríveis, impecáveis para entregar, e a gente tem segmentos dos mais diversos, né? Respondendo até a pergunta que o Paulo fez no bate-bola com o Yuri, a gente tem todos os segmentos operando hoje dentro da RZK, e um pouco mais, assim, a gente vai completar 2 anos agora, um pouco mais de tempo, a gente tem mais de 130 anunciantes diferentes na nossa grade, né? O que é bastante relevante para uma empresa caçula aí no universo de DOH. A gente teve a feliz surpresa ao lançar a nossa, como tema aqui é programática, ao lançar a oferta de programática no mundo, de receber uma campanha de Londres, né? A gente recebeu a campanha da Zenith, da agência Zenith Media, da Universal, do filme Bullet Train. Brad Pitt, acho que foi uma das primeiras, se não a segunda campanha que nós tivemos. Então, para nós é motivo de muito orgulho, a gente está no dia a dia entendendo o que o mercado precisa e trazendo as oportunidades para dentro de casa e levando as melhores alternativas para esse segmento importante. Só para finalizar, a gente atende a todos os segmentos de agência. A gente traz o DOH para o século XXI, a gente atende as agências digitais que entendem a nossa solução, atendemos as agências tradicionais, a gente tem oferta para todo tipo de anunciante, né? Isso é muito importante, né, Paulo? Quando você fala disso, assim, pô, vai ficar muito complicado, mas a gente tratou de cuidar de uma forma simples, né? Sim, eu queria comentar, e também quero ouvir a opinião do Eduardo sobre isso. Eu acho que existe um grau de responsabilidade muito grande nosso, quando a gente vai ao mercado trazer uma métrica nova. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade até legal, em primeiro lugar legal, de ter certeza de que essa métrica ela é compliance com a nossa LGPD, e antes disso era compliance com a GDPR europeia, isso foi feito. E a gente tem uma responsabilidade muito grande de poder dar um embasamento técnico sério sobre como se faz isso, já que nós somos os primeiros a serem criados dessa forma. Nós não éramos uma empresa de outdoor que resolveu incluir mídia programática. A gente montou uma empresa de dados, como disse o Edu, sempre me falava, Paulão,
Nós vamos ter uma empresa de dados que vai ganhar dinheiro vendendo outdoor, tá certo? Já invadi até o tempo das perguntas. Pessoal, caso vocês queiram fazer qualquer pergunta para a gente, daqui a uns minutos eu vou abrir para algumas que eu tenho aqui e outras que vocês podem mandar através do chat aí do nosso sistema, do nosso Masterclass. Então, eu acho que responsabilidade com o dinheiro do anunciante e responsabilidade com a privacidade do cidadão é um ponto fundamental da gente ter tanta gana por buscar acuracidade nos números e por investir tanto dinheiro em ciência de dados, sensores complexos, telas de alta qualidade, profissionais do porte do Yuri e do André. Tem uma pergunta que eu vou dirigir para o André e para o Eduardo, porque no fim do dia, o Eduardo tem se demonstrado um grande vendedor também, é um ótimo vendedor, ele vende conceitualmente praticamente tudo, porque entende de finanças, né? Então deixei aqui uma pergunta final para os dois, porque a gente até teria mais, mas vou colocar aqui um ponto comum para o André e para o Edu comentar. Vocês acham que esse mercado vai trazer novos desafios do ponto de vista de inovação? Ou vocês acham que hoje a oferta que o mercado tem, o mercado como um todo, né? A Eletromídia tem uma oferta programática, a JC Decor já anunciou suporte ao Google, ainda tem muito para se desenvolver até trazer novas tecnologias. Você, André, e depois você, Edu. Eu acho que tem muito campo para crescer, né? A gente tem muitas oportunidades. Imagina que, né, nós já temos uma solução in-house que atende boa parte dessas. Eu vou ter que fazer um merchan, não tem jeito, se passou a bola para mim. Eu acho que a gente tem, antes mesmo da programática, o BroadSign que consegue fazer com que... Imagina um anunciante que tem, vamos supor, uma cadeia de fast food que ele precisa comunicar um tipo de oferta para o café da manhã, diferente do almoço e do jantar e assim sucessivamente. A gente tem condição de fazer esse tipo de entrega, né? E a gente tem condição de vender para o anunciante essas ofertas diferenciadas para cada momento do dia. A gente consegue vender por CPM. A força do contexto é uma questão fundamental, principalmente em programático, né? Porque a gente vê, por exemplo, no digital a questão de sites que podem não ser tão agradáveis, vamos dizer assim, e a gente tem, dentro do nosso ambiente, a gente fala com 2,5 milhões de pessoas por dia, né? Um número bastante relevante. A gente tem muita oportunidade para ofertar. Então, para mim, a gente tem inúmeros fatores e inúmeras formas de analisar esse desenvolvimento. A gente tem muito campo para crescer. Pode complementar aí. Eu acho que, falando sobre inovação, minha leitura um pouco sobre o mercado é que, no Brasil, pelo menos ainda, está havendo uma digitalização do estoque. Nem todo estoque no Brasil ainda é digital, quiçá conectado na internet, quiçá Ofertado programática. Então, a leitura que eu faço de mercado, o que não necessariamente é a mesma que eu faço para a nossa empresa, é que o que a gente fez nesses últimos 2 anos é muito provavelmente o que o mercado vai fazer nos próximos 2 anos. Cabe a nós, uma vez que a gente foi um impulsionador de inovação no mercado, é procurar de que forma a gente vai estar um passo à frente, inovando, uma vez que a gente nasceu para fazer isso, a gente não está se adaptando a isso. Muito bem. Eu tomei uma pergunta aqui da Jaqueline, aliás, 2 ótimas perguntas que eu mesmo vou responder. E também tem uma outra aqui da Fernanda, se vocês me dão licença, Claro. porque eu sou falador, né? Adoro me exibir e tal para a plateia. Então eu vou assumir a palavra e depois vou voltar para o André. André, a Jaqueline pergunta o seguinte: qual é o formato mais rentável? Ela já quer saber como é que a gente ganha dinheiro. Vendendo via programática ou no esquema de leilão, certo? Ou vendendo de forma tradicional? A gente às vezes apelida aqui de Velho Oeste. O Velho Oeste é maravilhoso, a gente ama, que é a forma tradicional, porque ela é realmente, quando a pessoa procura isso aqui, o impacto da grande tela, que é maravilhoso. Vamos lembrar que nós trabalhamos no negócio de out of home. Eu, especialmente, sou apaixonado pela oferta programática e digo que a oferta programática é melhor do que a não programática, porque você tem muito mais acuracidade do resultado, porque você tem condição de fazer performance buscando um CPM. Agora, respondendo a tua pergunta, Jaqueline,
a RZK ainda não vendeu nenhum comercial através do RTB. A gente optou desde o início por vender o que o pessoal chama de uma venda privada, deal garantido, né? A pessoa escolhe o que quer comprar, a gente define um identificador de preço, um CPM, somos nós que definimos o CPM, se a gente puder atender o cliente, a gente atende. Agora, um alerta aí para o mercado, muitas vezes calls, pedidos de mídia programática globais, batem aqui com preços até mais elevados do que a gente vende no dia a dia. Então, é muito valorizada a mídia programática para muitas campanhas internacionais. Aí também ela pergunta o seguinte, bom, o preço já respondi. Aí outra da Fernanda, gostaria de saber, que medo, eu não li ainda, estou lendo ao vivo aqui. Gostaria de saber mais das possibilidades de interação entre os usuários e os painéis. Sim, perfeitamente, o André pode falar sobre isso. O André estava falando sobre um negócio que eu batizei, mentira, eu não batizei, eu li num relatório europeu, que isso é chamado mídia programática contextual. É quando você usa um sistema automatizado para acordar campanhas dentro de um dado contexto, que é o que o Broadsign faz muito bem, não é? Fala aí, André, que tipo de interações como essa seriam possíveis na nossa rede? Você falou, pode anunciar num horário nobre específico? Claro que pode. Deve. A gente está preparado para atender qualquer tipo de demanda, seja ela definida por horário ou até mesmo por clima. Como se estiver chovendo, vocês sabem bem, chovendo, e você, anunciante, quer acordar uma campanha, esteja correlacionada ao clima, a gente tem condição de fazer, atrelado à taxa do dólar. Imagina que você é uma agência de viagem, o dólar está mais baixo, você acorda uma oferta para um determinado destino, companhias aéreas, enfim. A gente tem todo o campo preparado, né? A gente viu a cozinha da RZK, aqui muito bem contada pela Cláudia, para a gente levar a melhor oferta de prato para o nosso cardápio, usando assim uma metáfora. Mas posso complementar a sua pergunta? Claro. Ela falou um pouco sobre interações, né, que são possíveis fazer na tela. Obviamente, como o Yuri comentou, é possível fazer ativações através de QR Code, cupons, URLs específicos, mas é importante a gente lembrar a todo momento, mesmo a gente estando aqui falando de mídia programática, que a mídia out of home é uma mídia de fixação de marca, é uma mídia de branding, é uma mídia que, com todo respeito, não é todo mundo que faz out of home. Quando você vê a foto de um cantor num painel de out of home, você fala, esse cara tá estourado. Porque você não pode comprar meia dúzia de reais ou dólares. A frequência é muito importante. A frequência é muito importante, as telas são muito grandes, é uma mídia de impacto. Então, é importante pensar na mídia out of home digital como uma parte da jornada do consumidor. Muitas vezes você vai falar com ele na tela e vai converter ele no mobile, por exemplo, né? Então, eu acho que aí é um ponto onde a interação vai ser mais importante, quando a tela estiver conectada ao mobile, e a gente já está trabalhando nisso, mas a tela em si, ela é mais na minha opinião, mais uma experiência de impacto visual do que efetivamente uma ferramenta de interação e transação. Eu só posso pegar um gancho antes de você comentar? Você comentou um ponto fundamental e que está ligado com a programática, que é o nosso formato. Nosso formato é único, que facilita muito a compra. E a gente ouve isso muito no mercado, né, Paulo? Pô, vocês têm um formato único, eu já programo e já consigo resolver a questão da entrega, e isso facilita demais para nós. A gente tem ouvido bastante isso. Muito bom, olha, estou recebendo aqui mais elogio do que pergunta, muito obrigado pelos elogios e vou traduzi-los em algumas perguntas aqui que eu recebi. Deixa eu me organizar, que eu me atrapalhei um minuto com a fala do Eduardo, porque eu queria comentar a fala do Eduardo antes, é o seguinte, eu concordo totalmente, outdoor dói, eu me lembro perfeitamente de um dia que o falecido meu herói, Dr. Olavo Setúbal, mandou me ligar e mandou o seguinte recado: se o senhor cuida da minha mídia, por favor, mudei aqui para um prédio novo que fica aqui perto do Jabaquara,
e tem um painel gigante aqui de um concorrente nosso, eu não vou nem falar qual é, mas todo mundo imagina qual seja, que pudesse incomodar o Dr. Olavo à época, o senhor pode dar um jeito de tirar esse painel daqui? Porque o outdoor dói, o outdoor é um escândalo, ele é um impacto absurdo. E no nosso caso, gente, essas telas, elas estão em sequência, debaixo da cabeça das pessoas, num terminal de ônibus, na linha dos pontos de ônibus. Quando liga aqui a publicidade das Casas Bahia, aliás, maravilhosa essa publicidade, liga em todas as telas. 2,5 milhões de pessoas passam na frente dessas telas todos os dias, ficam em média 8 minutos, então chegam a ver 3, 4 vezes a mesma publicidade. Então é muito impacto, não é qualquer um que pode comprar, e aqui eu vou responder por conta disso a pergunta o Rodrigo. Ô Rodrigo, ele pergunta assim, vocês conseguem rastrear a jornada cross-meios, on e off, sem perder o fluxo do usuário? Nossa, é Jedi a pergunta, né? É Ninja Jedi, dificílimo. Eu não conheço como se faz isso, mas eu tenho umas teorias de como se faz isso, que eu tenho discutido isso muito com o Yuri. Bom, hoje a gente já consegue saber que o André entra na estação do Carrão, desce na... Eu não sei quem é o André, eu sei que é um indivíduo, porque eu não consigo saber o nome da pessoa, nem quem é. Mas eu sei que um celular qualquer, ele costuma navegar através daquela jornada. Nós podemos, através da nossa rede Wi-Fi, porque nós também temos rede Wi-Fi nos nossos terminais, oferecer um login à pessoa e ali interagir com ela mais de perto, até fazer perguntas. Ah, você vai para a praia ou para o campo? Você gosta do futebol ou gosta do vôlei? E com isso entender um pouco os hábitos. Mas eu, Paulo, desconheço uma técnica. Se tiver, o Yuri depois falou que vai responder pelo chat, por e-mail, qual seria a técnica Ninja Jedi de fazer uma análise cross-veil. Ah, claro, dá para fazer uma análise de volume de GRP, cobertura e frequência, porque na medida que nós temos essas métricas que a gente chamou de full metrics, você pode comparar, por exemplo, que é fácil fazer 3.000 GRPs na LZK, by the way, com um custo 12 vezes mais barato que o custo GRP da TV Globo, tá certo? Isso não precisa programático ou venda direta. Por quê? Porque é muita gente e isso dá escala. Bom, vou aproveitar aqui e fazer um pequena parte. Então, já não sei se eu estou entregando aqui mais do que eu deveria, mas vou contar um pouco de alguns produtos novos que nós temos na prateleira e que tem a ver com a nossa recente instalação de sensores e tem a ver com essa questão do como medir a jornada. Então, o Paulão comentou que nós temos o Wi-Fi dentro dos terminais. Então, isso seria como se fosse uma outra forma de sensoriamento, porque aí você tem uma diferença. Quando você tem o Wi-Fi grátis dentro do terminal, a gente tem efetivamente o consentimento do usuário. Então, essa pessoa faz um login lá e, além de responder essas perguntas, que, obviamente, essa pesquisa já tem um valor enorme, né? Porque, por exemplo, você vai chamar um instituto de pesquisa para realizar uma pesquisa no campo. A gente consegue realizar uma pesquisa ali dentro, consegue obter milhares de respostas em pouco tempo. Enfim, mas o que acontece? Essa pessoa se cadastra, então eu tenho alguma informação dessa pessoa. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma mídia de um varejista que está fazendo uma promoção dentro de um e-commerce. A gente pode ser colocado, vamos dizer, um pixel nesse site do e-commerce e essa pessoa consegue rastrear, saber que a pessoa que fez o login no nosso Wi-Fi efetivamente foi para dentro desse e-commerce fazer um login lá, seja, fazer uma transação. Então, a RZK começa a avançar nesse escopo. Isso é um produto novo, tá? Então, estou aproveitando, lançando agora aqui, falando publicamente pela primeira vez. E um outro produto, que com dado anonimizado, que são os sensores de celular, também o Paulão comentou. O que a gente pode fazer? Vamos dizer, também um varejista. Ele quer saber se aumentou o fluxo de pessoas dentro de sua rede de varejo. Então, a gente consegue instalar um equipamento desse, vamos dizer, nessa rede de varejo, dentro da loja, e eu consigo falar, olha, esse celular que saiu do terminal foi parar dentro da sua loja. Então, esses são alguns dos produtos que a gente tem
sempre lembrando que nunca nós entramos no mérito deste ou daquele celular, mas a gente entra no mérito do dado estatístico bruto, ou seja, Anônimo. enquanto 1 milhão de pessoas viram a sua publicidade na nossa rede de telas, 100 mil pessoas que viram entraram nas suas lojas, né? Isso tudo porque nós não guardamos, não registramos, não temos esses dados. Bom, estamos aqui faltando um pouco mais de 5 minutos para o término. Eu tenho aqui mais uma pergunta para cada um de vocês, não vou conseguir fazer, especialmente se eu perguntar para o Yuri, porque ele desanda a falar tudo. Pode responder depois. Depois a gente vai, né? A Camila está perguntando assim, vocês estão... Não, está falando que a gente está à frente. Bom, por enquanto a gente está à frente do nossa meta, né, Edu? Estamos correndo atrás da nossa meta. Se a gente quer trabalhar com IA a médio prazo, pessoalmente eu vejo hoje a IA num estado muito rudimentar para uso de comunicação em massa. Nós trabalhamos com equipamentos públicos, temos que ter enorme responsabilidade sobre o que colocamos naquelas telas. Existe já alguma tecnologia no BroadSign que usa algoritmos bem sofisticados para, por exemplo, identificar que ali existe um volume X de pessoa, acorde uma dada campanha. Ou está no determinado horário ou temperatura, acorde uma dada campanha. A Cláudia pode fazer uma estimativa de quais são os horários onde tem mais jovens numa dada estação e acordar uma dada campanha. Mas isso não é o uso de IA. Então eu realmente não acho. A gente usa muito IA aqui para estudar o meio, para estudar o negócio, para perguntar coisas, para obter respostas rápidas, para fazer apresentações, mas a gente não vendeu ainda o IA. Bom, vou fazer uma pergunta aqui para o Eduardo. Eduardo, o que você espera? Como você avalia esse ano que já está quase no restinho, né? Falta um quarto. Como que você avalia esse ano de 22, da economia e dos nossos próprios 23. negócios, 23? E o que você espera de 24? Bom, especificamente falando da RZK, 2023 foi um ano de expansão e de crescimento, né? Então, foi um ano de aceitar desafios, de muita operação, de muita instalação de tela, de muita instalação de sensor, mas eu acho que foi um ano que posicionou a gente num tamanho relevante dentro do mercado. E para 2024, o que eu espero é abrir o ano com o tamanho de relevância que a gente já está recebendo do mercado nesse final de ano. Acho que a gente vai ser um player importante no ano que vem. Acho que esse ano, falando de economia, foi um ano pós-eleição, isso sempre tem alguns impactos no meio da publicidade. Ano que vem deve ser um ano mais calmo e mais próspero, não só para a gente, mas para toda a indústria de publicidade, os veículos, as agências. Obrigado, Edu. Agora eu vou fazer a última pergunta antes de agradecer e encerrar. Eu acho muito importante que a gente também ajude os anunciantes e as agências a obter os melhores resultados possíveis na nossa plataforma, afinal de contas, nos interessa o sucesso das marcas. Então, André, você que é um cara experiente como vendas e está sempre comprometido com o resultado, que dicas, que conselhos você dá aos anunciantes que estão iniciando no Digital Out of Home, né, para obter os melhores resultados e maximizar o seu investimento? Bom, como a gente bem lembrou aqui, né, fazer comunicação em outdoor é a mesma coisa que contar uma piada no elevador. Tem que ser rápido, tem que ser criativo e todo mundo tem que entender a mensagem de forma direta e se divertir com essa mensagem. A minha recomendação é que os anunciantes nos procurem. Essa é a minha recomendação. Tragam para nós os melhores briefings, tragam o que vocês precisam, tragam a dor de cada um de vocês, que a gente vai ter uma alternativa. A gente vai encontrar uma alternativa. E a gente, depois de entregar essa campanha, a gente vai trazer para esses anunciantes um relatório, um nível de excelência inigualável. Vocês podem ter certeza disso. A gente já tem dentro de casa todos os segmentos anunciando com a gente. Temos todos os bancos, todas as cadeias de fast food, todos os streamings, temos todas as fintechs, temos todos os... Agora estamos também trazendo anunciantes dos segmentos diferentes, né, como varejo está cada vez mais forte aqui com a gente tem higiene e beleza, bens de consumo,
Enfim, a gente tem uma diversidade enorme para atender o mercado. Então, tragam para nós, procurem nosso time comercial, que está aí no dia a dia, falando com as agências, tragam para nós, está dentro de casa, qual é a dor de vocês, que a gente vai encontrar a melhor solução dentro do universo e dentro da tecnologia que a gente já opera dentro do mundo do Digital Out of Home. Muito bem, bom, agora com 59 segundos para encerrar, eu quero agradecer a audiência de todos vocês. Se não fizeram perguntas e querem fazer, nós temos o maior prazer em atender. Quero aproveitar também para mandar um abraço à Associação Brasileira de Out of Home, da qual participamos de forma entusiasta. Somos entusiasmados com o Out of Home, queremos investir para o melhor do Out of Home. Adoro ter concorrentes poderosos como Eletromídia, JC, Clear Channel, Seu Calas, que tanto me vendeu mídia. Por quê? Porque eles são aqueles caras que abrem alas, que abrem o mercado, que fazem com que aumente o número de anunciantes no Out of Home. Não é? É muito importante que a gente se una em métricas, interoperabilidade de métricas, métricas comuns para todos nós, e nós estamos discutindo isso agora. Então, agradeço a sua audiência, muito obrigado, um grande beijo a todos.